Lula vence Trump sem se humilhar. Numa cena política que poucos imaginariam possível há alguns anos, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, se tornou um dos raros líderes mundiais capazes de enfrentar o peso da máquina imperial americana sem baixar a cabeça, sem fazer concessões vergonhosas e ainda assim ganhar respeito e influência. A recente tensão diplomática entre o Brasil e setores da política externa dos Estados Unidos, alimentada por discursos agressivos de Donald Trump e por pressões veladas do establishment americano, apenas expôs um cenário que o mundo já vinha percebendo. O Império Norte-Americano já não dita as regras como antes, e líderes do Sul global, como Lula, estão moldando uma nova ordem internacional multipolar. A postura de Lula não é fruto do acaso ou de bravatas vazias. Ela é resultado de décadas de construção política, de uma leitura precisa das mudanças geopolíticas e de uma aposta corajosa no fortalecimento de alianças estratégicas, especialmente com potências emergentes do BRICS, bloco que, nos últimos meses, intensificou seus movimentos para criar uma moeda própria, enfraquecer a dependência do dólar e redesenhar as bases do comércio internacional. Ao recusar-se a ser um satélite de Washington e buscar diálogo aberto com líderes como Xi Jinping, Vladimir Putin e Narendra Modi, Lula sinaliza não apenas uma política externa independente, mas um projeto de reposicionamento do Brasil como protagonista global. Isso incomoda, e muito, aqueles que durante décadas lucraram com a submissão econômica e política da América Latina. Trump, com seu discurso inflamado e sua visão ultranacionalista, tenta vender ao seu público interno a imagem de um Brasil que precisa ser contido. Mas o que vemos é justamente o oposto. Um Brasil que se afirma como potência regional e que, através da diplomacia e da estratégia, conquista espaço no tabuleiro internacional. E aqui está o ponto central. Lula sabe que resistir ao imperialismo não se faz com isolamento ou guerra, mas com alianças inteligentes, com a utilização do próprio sistema global para inverter as regras do jogo. Quando ele se senta à mesa com líderes de diferentes blocos, ele leva consigo não apenas as demandas do Brasil, mas de um continente inteiro que já não aceita mais ser colônia. Essa é a verdadeira vitória sobre Trump e sobre todos aqueles que acreditavam que o Brasil se curvaria diante de ameaças veladas ou chantagens econômicas. A bravura de Lula, nesse contexto, não é apenas pessoal, mas simbólica. Representa a resistência de uma nação que se recusa a renunciar à sua soberania. É a afirmação de que a América Latina pode ter voz própria, pode negociar de igual para igual com as maiores potências e pode, sim, trilhar um caminho que a leve a ser respeitada, não pelo medo que inspira, mas pela força de sua posição e pelo peso de sua influência. Em um mundo onde a supremacia americana já não é incontestável, Lula mostra que o futuro pertence àqueles que ousam pensar e agir fora do script. Essa história que se desenrola diante dos nossos olhos não é apenas sobre Lula e Trump, é sobre o fim de uma era e o nascimento de outra, onde a coragem política e a habilidade diplomática definem quem escreve as próximas páginas da história. Mas para entender por que Lula vence Trump sem se humilhar, se tornou um símbolo tão poderoso, é preciso voltar no tempo e observar a trajetória de choques entre o Brasil e a máquina geopolítica americana. Desde a doutrina Monroe, em 1823, os Estados Unidos cultivaram a visão de que toda a América Latina deveria permanecer sob sua influência direta.